Olá, pessoal do Avante, boa noite. Eu sou Natália Laganaro, membro do Departamento Científico de Nestlé Health Science, e é com muito prazer que eu apresento aqui a Ana Beatriz Batistella, nutricionista pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional e Nutrição Esportiva Funcional, membro do Institute for Functional Medicine e autora de livros na área de nutrição funcional. Ela vai apresentar para a gente hoje a aula de tema Modulação Nutricional no Sistema Imunológico, evidências sobre a suplementação na prevenção e redução da duração dos sintomas gripais. Se vocês tiverem qualquer dúvida e comentário, coloquem aqui no chat da live, que ao final a Bia vai responder para a gente. Bia, muito obrigada pela sua participação conosco. É com você. Oi, Nath, boa noite. Boa noite, pessoal. Queria agradecer, em primeiro lugar, o convite para estar por aqui hoje com vocês, falando de um tema tão relevante. Agradecer a presença de todos. Fiquem super à vontade para colocar as perguntas aí no chat, para que a gente possa ter uma discussão boa. No final da aula, a gente vai abrir um tempinho para responder essas perguntas, tá? Então, a ideia aqui hoje é a gente falar sobre a modulação do sistema imunológico a partir da nutrição, com um foco mais direcionado nas infecções de trato respiratório superior, voltado aí, né, para sintomas gripais e como que os nutrientes específicos eles podem ajudar nesse cenário, especialmente nesse momento, né, nesse momento do ano, né, nessa estação onde de fato a gente tem aí um maior risco de desenvolvimento de infecções de trato respiratório superior. E só para a gente contextualizar, né, a gente tem aí dados do Ministério da Saúde do último ano, mostrando que o Brasil, de forma recorrente, né, ele sempre passa por períodos com alta prevalência de infecções virais infecções virais, gripais, perdão, por diferentes vírus, que trazem sintomas importantes, né? Então, desde febre, dor, congestão nasal, coriza, e alguns dessas infecções, elas podem ser impactantes e podem resultar, inclusive, em afastamento das atividades diárias. Então, a gente vê isso no nosso dia a dia. A gente vê isso no consultório, quando as pessoas, né, de fato, elas vêm com essas infecções de repetição, e nessa época do ano isso passa a ser um pouco mais frequente. E a depender da condição nutricional, né, do estado nutricional desse paciente, a gente sabe que pode ter uma diferença nessa resposta, visto que os nutrientes eles vão impactar de fato o nosso sistema imunológico e a nossa capacidade de lidar com esse vírus, tá? Bom, quando a gente fala de sistema imunológico, o que a gente sempre precisa considerar, né? Que o nosso sistema imunológico, ele sofre influência de diferentes fatores exógenos que podem impactar a forma como ele vai funcionar. Então, os fatores mais conhecidos, né? Então, a gente sabe, por exemplo, o nível de poluição ambiental, a própria presença de tabagismo, o estresse, principalmente o estresse crônico, né? Ele é um fator que leva à depressão do sistema imunológico. E eu já vou dar um exemplo bem prático para vocês sobre isso. Na prática clínica, o que a gente costuma ver, né? Muitas vezes os pacientes eles já vêm com esse histórico para a gente, né? Em que eles informam que todas as vezes que eles têm períodos muito estressantes, seja por motivos pessoais, seja por motivos profissionais, eles passam por episódios de infecções, seja infecções de trato respiratório superior, mas podem ser também infecções de outras origens, né? Então, por exemplo, uma herpes de repetição, mulheres com candidíase de repetição, mostrando que de fato o estresse ele pode trazer um impacto no funcionamento do nosso sistema imunológico. A gente sabe que privação de sono, também por ter uma relação importante com o estresse, pode estar associado com esse comprometimento também da função imunológica, e normalmente essas condições, elas caminham juntas, né? Então a gente pode ter aí pacientes que referem, né, períodos em que eles estão mais estressados, combinados com, né, esse estresse combinado aí a períodos em que ele não consegue dormir, seja por uma ansiedade, seja por uma preocupação. A gente sabe que, claro, né, o consumo excessivo de álcool, principalmente o consumo crônico, né, então aquele paciente que começa o final de semana na quinta-feira e passa aí vários dias da semana com esse consumo frequente
de álcool, isso vai comprometer nossa função imunológica, principalmente por aumentar estresse oxidativo e depletar nutrientes antioxidantes, e o próprio exercício intenso, excessivo e prolongado, né, que é um pouco do que a gente vê para os atletas que têm aí cargas elevadas de treino, volumes elevados de treino, e muitas vezes esses pacientes, eles não têm o período de descanso adequado, o que pode comprometer todo o seu processo de recuperação e levar a esse comprometimento da função imunológica. Então, não são raros, né, os casos, principalmente de pacientes de atletas de endurance, por exemplo, que depois de um período de grande volume de treino, eles têm uma infecção de trato respiratório superior, né? Então tem uma gripe, tem um resfriado, e a depender da condição nutricional dele, essa infecção ela pode ser pior, ela pode ser mais intensa e mais debilitante. E a gente sabe também que não podia, né, deixar de considerar que a nutrição ela é um grande modulador do nosso sistema imunológico. Então, por diferentes fatores do estilo de vida, em que a gente pode ter alteração na ingestão de nutrientes ou uma ingestão de nutrientes insuficiente, a gente sabe que esse estado nutricional subótimo, ele pode comprometer a nossa função imunológica. Isso porque as células do nosso sistema imune, elas são totalmente dependentes do aporte de nutrientes adequados, desde vitaminas e minerais, que a gente vai falar aqui, até, por exemplo, a própria ingestão adequada de proteína e carboidratos, que são essenciais para o funcionamento das nossas células imunológicas. Então, nesse cenário, né, as deficiências nutricionais, elas já são consideradas aí um fator associado de forma direta com a susceptibilidade à infecção. Então, quanto maiores forem os níveis de deficiências nutricionais, quanto mais restrita for a dieta desse paciente, e muitas das vezes esse paciente tem esse padrão alimentar associado com outros fatores do estilo de vida, esse sistema imunológico dele tende a ficar comprometido e ele tende, então, a aumentar o risco de desenvolvimento de infecções de diferente origem, com foco importante também nas infecções de trato respiratório superior. E vejam só esse artigo colocando, né, de forma um pouco mais científica, essa relação, né, em casos onde a gente tem uma subnutrição, onde a gente tem deficiências nutricionais, a gente tem um prejuízo na nossa resposta imunológica, né, uma diminuição aí no funcionamento das células imunológicas, que é o que de fato a gente vê na prática, né? Então, trazendo essa associação aí, né, com deficiências nutricionais, insuficiências de alguns outros nutrientes, associada aí a uma diminuição do funcionamento das células imunológicas. Bom, e aí quando a gente olha para a população brasileira, o que a gente vê, né? De acordo com a última POF, que é a POF de 2017, 2018, a gente tem alguns dados importantes e que merecem atenção com relação à inadequação de consumo. Então, o que a POF avalia, né? Ela avalia o consumo, ela não avalia níveis de deficiência. Quando a gente olha para esses dados da POF, o que a gente vê? Que para indivíduos adultos, então, tanto para homens quanto para mulheres, a gente vê que há uma inadequação de consumo de nutrientes que são essenciais para a nossa função imunológica, como, por exemplo, zinco, magnésio, vitamina A, vitamina D e até mesmo a vitamina C, que é uma vitamina relativamente fácil, entre aspas, da gente conseguir pela alimentação. Então, vejam que tanto para homens quanto para mulheres, a gente tem um percentual importante da população que não alcança o consumo desses nutrientes. E se a gente considerar, né, essa inadequação de consumo com possíveis fatores do estilo de vida que comprometem o funcionamento imunológico, a gente entende porque muitas vezes esses pacientes eles têm esse maior risco de desenvolvimento de infecções que a gente vê na nossa prática clínica. Então é muito importante a gente sempre considerar como está a ingestão desses nutrientes que tem um impacto importante e direto no funcionamento do nosso sistema imunológico. E aí, um outro ponto importante nesse contexto é que esse paciente que vem para a gente com essas queixas, né, de infecções de repetição, normalmente ele está num ciclo vicioso. Por quê? Porque é um paciente que tem essas inadequações alimentares, tem essas insuficiências, em alguns casos deficiências nutricionais, tem um estilo de vida que
estressante, com maus hábitos de vida, com maus hábitos alimentares, que podem comprometer, né, esses fatores, como a gente viu, podem comprometer o sistema imunológico, e esse paciente fica doente. Só que a cada vez que ele fica doente, a cada vez que ele tem uma infecção, ele tem um aumento da demanda por nutrientes. Então vejam que para que a gente tenha uma adequada resposta imunológica, a gente tem um aumento da demanda desses nutrientes, porque essas células imunológicas estão ali tentando debelar esse vírus, principalmente. E muitas vezes esse paciente ele já está num quadro de deficiência ou de insuficiência nutricional e ele não vai dar conta desse aumento dessa demanda. Então o paciente fica nesse ciclo vicioso, em que ele está precisando de mais nutrientes, ele está gastando o pouco, entre aspas, que ele tem para lidar com essa infecção. Isso vai piorar, né, um quadro de uma insuficiência, uma deficiência pregressa, isso vai predispor ele a mais infecção. Ele tem infecção, depleta ainda mais o seu estado nutricional e o paciente fica nesse ciclo vicioso. Então, esse é um sinal importante para a gente olhar para a prática clínica, de a gente sempre entender com o paciente, né? Se ele é um paciente que tem infecções de repetição, se é um paciente que vai falar para você que ao longo do ano ele fica doente lá 3, 4 vezes ao ano e com uma infecção importante, né? Uma gripe, um resfriado, que às vezes ou é uma condição intensa, então que de fato, por exemplo, prejudica as atividades do dia a dia dele, ou é uma infecção que não é tão intensa, mas é aquela de mais longa duração, o paciente fica mais tempo doente, ele demora mais para se recuperar. Então, é importante a gente olhar para esses sinais e sintomas na prática clínica para que a gente possa entender o quanto o sistema imunológico desse paciente está precisando de mais nutrientes, ou quanto a alimentação desse paciente pode estar influenciando no equilíbrio desse sistema imunológico. E por que é isso importante, né? Porque a gente já sabe que os nutrientes, eles atuam por diferentes mecanismos, tanto no nosso sistema imuninato, que é, né, um dos nossos primeiros mecanismos de defesa, que é aquela defesa que acontece nas primeiras horas que a gente tem contato com os agentes patógenos, então, que inclui aqui, né, barreiras físicas, barreiras químicas e as respostas de algumas células imunológicas, como neutrófilos, macrófagos e células natural killer, como também os nutrientes atuam no nosso sistema imune adaptativo, que envolve aí, né, principalmente linfócitos T, que envolve aí a produção de anticorpos. Então, aquela resposta que é mais tardia, né, que ela entra em ação depois de algumas horas desse contato com o agente patógeno. Então, isso mostra a complexidade da nutrição, né, na modulação do sistema imunológico, já que a gente entende que todas as etapas de resposta imunológica são dependentes de níveis adequados de nutrientes. E os estudos já trazem isso. Então, a gente tem esse artigo aqui de 2020, que ele faz uma revisão sobre o papel dos diferentes nutrientes nessa modulação imunológica. Então, ele traz aí, né, o papel dos nutrientes na resposta imuninata, então, por exemplo, potencializando aqui a resposta celular, melhorando o estresse oxidativo, potencializando respostas bioquímicas, então, por exemplo, que tem ação, esses nutrientes ajudam numa ação antimicrobiana, por exemplo, regulação da inflamação, então, nutrientes que vão ajudar nessa resposta inflamatória, vão ajudar a modular essa resposta inflamatória, lembrando que quando a gente fala de sistema imunológico, a inflamação é uma resposta esperada, né? Porque é através da inflamação que a gente consegue debelar diferentes tipos de patógenos. Então, essa inflamação aguda, ela é uma resposta esperada e os nutrientes são importantes nesse contexto, né? E aqui a gente vê também os nutrientes atuando aí em diferentes processos da resposta imunológica adaptativa, então, influenciando a proliferação e a diferenciação de linfócitos T, por exemplo, influenciando a produção de anticorpos, que é importante nesse contexto de infecção viral. Então, só para a gente entender, né, a complexidade e a dependência do nosso sistema imunológico de uma oferta adequada de nutrientes. E o que a gente tem de relevância, né, de forte evidência científica, como a gente vai falar, é a relação entre os níveis de vitamina C, vitamina D e zinco. Tá? E aqui uma outra tabelinha para vocês terem aí de forma um pouco mais detalhada, né, como cada um desses nutrientes atua em diferentes etapas
com diferentes processos, né? Tanto na resposta imune, quanto na resposta imuninata, perdão, quanto na resposta imune adquirida, mostrando aí que a gente tem diferentes tipos de processos dependentes de nutrientes. E aqui nessa tabelinha a gente inclui também, né, o ômega 3, que a gente vai falar um pouco hoje, que também é um nutriente que, para além da sua função anti-inflamatória, ele também tem uma função importante na modulação do sistema imunológico, tá? Então, vamos detalhar um pouco alguns desses nutrientes para trazer insights aí para a prática clínica de vocês. Eu trouxe aqui aquilo que a gente tem bastante relevância científica e aquilo que, de fato, pode ajudar o nosso paciente na prática clínica. Tá? Então, começando pela vitamina D, né, que é um nutriente aí super importante quando a gente fala em função imunológica, quando a gente fala em gripes, em resfriados, um dos primeiros nutrientes que vem na nossa cabeça é a vitamina D. E por que ela é tão importante para a função imunológica? Porque vejam aqui que ela tem receptores para a vitamina D. Se ela tem receptor para a vitamina D, é porque essa vitamina D tem alguma função dentro da sua célula. Além disso, essas células imunológicas, elas também têm a capacidade de fazer a ativação da vitamina D. Então, comprovando, confirmando que, de fato, a vitamina D é importante para a ação dessas células imunológicas, porque ela tem receptor, então ela capta essa vitamina D e ela tem a capacidade de ativar essa vitamina D, então reforçando aí a importância da vitamina D nesse contexto, tá? E por conta disso, então, né, os estudos mostram que na ocorrência de uma deficiência de vitamina D, a gente pode ter, por exemplo, uma diminuição no número de linfócitos e a capacidade dos macrófagos, da função dos macrófagos. Então, a gente pode ter um prejuízo tanto na função imunológica inata quanto na função imunológica adquirida. Então, vejam que dois processos, né, são prejudicados pela deficiência de vitamina D. E nesse contexto, né, por então impactar o funcionamento dessas células específicas, vejam que há um risco de aumentar a severidade e a morbimortalidade nos quadros de deficiência de vitamina D, especialmente quando a gente fala de infecções de trato respiratório. Tá? E a suplementação nesse cenário, então, ela tem sido associada com alguns benefícios, como, por exemplo, a melhora da função de macrófagos. E aí uma pergunta, né, que todo mundo sempre faz, mas será que o brasileiro, de fato, tem deficiência de vitamina D? Considerando que a gente mora num país tropical, considerando que a gente tem sol praticamente o ano inteiro, né? Então vejam aqui esse artigo de 2023 mostrando que a deficiência ela pode atingir cerca de 15% da população brasileira e quase 51% tem níveis insuficientes de vitamina D, mesmo durante o verão e mesmo indivíduos saudáveis. A gente não está falando de indivíduos que têm alguma patologia de base. Então isso mostra que mesmo aquele indivíduo que falar para você que toma sol ou que treina na hora do almoço ou que mora numa região onde tem uma facilidade para a exposição solar, vejam que ainda assim a gente precisa fazer o rastreio para entender se ele não está dentro desse perfil aqui de pacientes ou com insuficiência ou com deficiência já de fato de vitamina D. E nesse cenário, né, de infecções de trato respiratório superior, para além dessa questão, né, da modulação da função das células imunológicas, então de linfócito, de macrófago, a vitamina D tem uma função muito importante que é melhorar a estabilidade do nosso epitélio respiratório. Então vejam aqui que a vitamina D ela ajuda a manter as tag junctions do nosso epitélio respiratório. O que significa isso? Ela ajuda a manter a integridade física desse epitélio. E manter integridade física significa fortalecer a nossa primeira barreira para a entrada, para impedir a entrada de vírus e de outros agentes patógenos, porque vejam que há uma preservação de fato dessa mucosa física, então eu não permito a entrada de diferentes tipos de agentes, e a vitamina D é essencial na manutenção dessa integridade. Além do que, ela pode também influenciar a produção de defensinas e catelicidinas, que são proteínas que têm uma ação antimicrobiana. Então, a vitamina D vai reforçar, de fato, os nossos primeiros mecanismos de defesa, que é a produção de peptídeos antimicrobianos e a melhora da nossa mucosa de trato respiratório. Por isso que ela é tão importante quando a gente fala de infecções
de trato respiratório superior de uma forma geral. E aí, o que os estudos mostram para a gente, né? Então, eu trouxe aqui 2 revisões sistemáticas com meta-análise, para a gente poder ter um olhar mais abrangente, né, desses benefícios. Veja que nessas 2 revisões, a gente tem aí uma diminuição importante na incidência das infecções de trato respiratório superior com o uso de vitamina D. Então, vejam aqui que com doses que variaram aí de 1.000 a 4.000 unidades internacionais por dia, a gente tem uma diminuição da incidência. Por quê? Porque se eu melhoro os níveis de vitamina D desse paciente, se eu corrijo um quadro de deficiência, eu estou melhorando justamente esse primeiro mecanismo de defesa que a gente acabou de falar, né, principalmente com relação à mucosa de trato respiratório superior, auxiliando a diminuir de fato a instalação dessa infecção de trato respiratório superior. E aí, quando a gente fala de vitamina D, uma dúvida sempre muito importante que acontece na prática clínica, né, devo usar doses diárias, devo usar doses pontuais ou posso usar superdoses de forma mais espaçadas, né? O que essas meta-análises mostram para a gente é que doses maiores em bolos, então de fato essas superdoses que são utilizadas aí com menor frequência, né? Então quinzenal, mensal, elas não têm uma efetividade tão significativa quando a gente pensa nessa redução do risco de desenvolvimento de infecções de trato respiratório superior. E por que isso aconteceria, né? Porque por possíveis efeitos tóxicos que a gente tem com um excesso de vitamina D, o nosso corpo ele tem um mecanismo de autorregulação e de inativação dessa vitamina D. Então, quando a gente tem doses supradoses, né, doses muito altas, que poderiam trazer algum risco de toxicidade, a gente tem a ativação de enzimas que levam à inativação e à degradação dessa vitamina D. Por isso que muitas vezes, muitos pacientes com doses muito altas não respondem de forma tão significativa a essa suplementação, porque pode estar acontecendo uma degradação dessa vitamina D como um efeito protetor, e por isso esse paciente não consegue manter esses níveis de vitamina D adequado e nem se beneficiar dessa suplementação. Então, em muitos casos, a suplementação diária, ela parece ser uma estratégia mais eficiente nesse contexto, por a gente trabalhar com doses menores, com doses mais seguras, e que não vão ativar essa via de degradação da vitamina D, tá? E falando sobre duração dos sintomas, né, a gente tem essa meta-análise que mostra que um trabalho em específico mostrou que a suplementação de vitamina D tem um efeito na redução da duração dos sintomas, então de 6,2 para 5,8 dias, tá? Então, que essa suplementação pode ajudar na duração, mas vejam que nesse contexto em específico a gente tem um pouco menos de evidência, né? Então, tem um estudo clínico que trouxe essa evidência aí de forma um pouco mais significativa, então mostrando pra gente que a vitamina D, de fato, ela está muito mais associada com a diminuição do risco de desenvolvimento de infecções de trato respiratório superior, tá? Então, alguns pontos para a gente levar aí para a prática clínica, né? Então, de fato, essa suplementação, ela pode diminuir o risco de infecções e sempre pensando, né, que a suplementação, ela tem um objetivo para corrigir essa deficiência, tá? E aí, quando a gente está falando de corrigir deficiência ou insuficiência, é sempre importante a gente lembrar que para a função imunológica, a recomendação é manter níveis plasmáticos entre 40 e 60 nanogramas por ml. Então, esse é um ponto de atenção que a gente precisa ter no consultório, tá? Porque às vezes a gente vai pegar um paciente lá que tem 20, 25 de vitamina D, que estaria dentro do limite do valor de referência, por exemplo, do laboratório, mas a gente precisa olhar para esse paciente de uma forma completa, entender quem ele é, quais são os fatores de risco para infecções de trato respiratório superior, como é o estilo de vida, para entender se não seria necessário a gente pensar em estratégias e aí pensar na suplementação, para que a gente aumente esses níveis de vitamina D e deixe aí dentro dessa faixa considerada aí a ideal para diminuir esse risco de infecção, tá? Lembrar que baixos níveis plasmáticos estão associados com maior risco, por exemplo, de uma pneumonia, então mostrando que de fato tem um déficit imunológico, tá? Sempre que a gente for fazer essa reposição, né? Então sempre pensar nessa melhora, nessa melhor resposta
com o uso de doses diárias, tá? Existe aqui uma estimativa de que a cada 100 unidades internacionais de vitamina D a gente teria um aumento de até 1 nanograma por ml, mas isso é muito individual, então a gente não pode tomar isso como uma verdade absoluta, né? Porque isso vai depender, por exemplo, muito da capacidade absortiva de cada paciente e sempre considerar que o aumento da vitamina D ele está diretamente relacionado com os níveis plasmáticos iniciais. Então, quanto menores forem esses níveis, melhor vai ser a resposta do seu paciente. E não esqueçam que quando a gente está falando de vitamina D, tem a recomendação da gente sempre fazer um acompanhamento trimestral para avaliar como esse paciente está respondendo a essa estratégia e se é necessário fazer algum ajuste de dose. Então, se de fato essa vitamina D já subiu de forma significativa, talvez eu possa fazer um ajuste de dose para reduzir essa dose diária. Importante considerar também o período do ano, a região que esse paciente mora, para avaliar se eu não preciso, né, fazendo esse acompanhamento, fazer um ajuste de dose, porque a gente vai entrar, por exemplo, no verão, onde esse paciente vai ter uma exposição maior à luz solar e vai sintetizar mais vitamina D, e com isso a gente poderia fazer uma personalização, um ajuste melhor dessa dose, tá? Bom, outro nutriente importante, como a gente viu nesse cenário, né, é o zinco, que é um mineral também super importante para o funcionamento das células imunológicas. Então, a gente sabe que a produção de anticorpos é muito importante, ela é dependente, né, de níveis adequados de zinco, assim como também, por exemplo, a atividade de macrófago, a produção de algumas interleucinas, tá? E a gente já sabe também que a deficiência de zinco também é um fator de risco para déficit imunológico, tanto por alterar o funcionamento das células imunes, como também gerando uma instabilidade nas membranas mucosas, porque o zinco é super importante para a estabilidade de mucosa, visto que as nossas mucosas, de uma forma geral, né, tanto de trato respiratório superior, como também mucosa de trato gastrointestinal, elas são extremamente dependentes de zinco nesse processo de proliferação celular. Toda célula que se prolifera de forma muito rápida, ela é dependente de zinco. Então, o zinco também vai ajudar nesse cenário aí como um modulador dessa nossa barreira física, tá? Então, vejam aqui que um equilíbrio de zinco, ele é importante para manter o equilíbrio do nosso sistema imunológico, tá? E aí, nesse cenário, né, por outro lado, a deficiência, que vejam, pode atingir aí até 20% da população mundial, ela está associada com diminuição de diversas funções das células imunológicas, como quimiotaxia, diminuição da produção de anticorpos, diminuição na maturação de linfócitos, alteração da resposta imunológica, tá? E nesse cenário, então, a suplementação também vem sendo colocada como uma estratégia eficiente, tá? Quais seriam as causas, né, dessa deficiência de zinco? Então, claro, né, sempre que o seu paciente tiver uma baixa ingestão de alimentos fontes, como alimentos de origem animal, oleaginosas, sementes e leguminosas, as síndromes de má absorção, tá? E hoje, uma das causas aí que vem sendo muito estudada nesse contexto é o uso de inibidores de bomba de prótons, porque esses medicamentos, eles podem, de forma crônica, alterar o pH gástrico. E todas as vezes que a gente tem alteração de pH gástrico, a gente vai ter um comprometimento na absorção de diferentes minerais, porque eles não vão sofrer a adequada ionização para serem absorvidos. Então, a gente pode ter prejuízo na absorção de zinco, a gente pode ter prejuízo na absorção de magnésio, de ferro, de diferentes tipos de minerais. Então, isso hoje já é um ponto importante, é uma condição importante para a gente olhar para a prática clínica, né, para ver se seu paciente não tem esse uso de forma crônica e avaliar se isso não está potencializando, se não pode estar associado com risco de deficiência de minerais e aqui com foco no zinco, tá? E aí, quando a gente vai avaliar essa relação, né, da deficiência de zinco com a função imunológica, então o que a gente tem? Vejam aqui quantas funções das células imunológicas são prejudicadas num quadro de deficiência de zinco, né? Então, desde a resposta inata, então, por exemplo, diminuição aí de ação de macrófagos e de neutrófilos, por exemplo, até a própria resposta adaptativa, quando a gente tem um prejuízo na produção de anticorpos. Então, também todas as etapas são prejudicadas pela deficiência do zinco, o que pode, né, então, aumentar aí o risco, por exemplo, de infecções virais, né, que é uma
uma das relações mais estudadas aqui para zinco, especialmente uma evolução aí de uma infecção viral para uma pneumonia, estando associado, né, com aumento até mesmo do risco de morbidade, e também isso se torna mais evidente quando a gente fala em populações mais susceptíveis, como por exemplo, né, indivíduos idosos e crianças que podem ter ainda uma susceptibilidade, uma vulnerabilidade maior nesse cenário de deficiência de zinco. E aí, nesse contexto, então, né, a suplementação ela tem sido associada aí com melhora da função imunológica, como, por exemplo, melhora da produção de células T citotóxicas, com melhora da ação das células T helper, então ajudando aí a melhorar toda essa resposta imune inata e ajudando a debelar a infecção. Tá? Então, justamente por regular diretamente a função de diferentes células imunológicas, a suplementação de zinco tem sido considerada uma estratégia eficiente para controlar a duração dos sintomas das infecções respiratórias agudas. Então, diferente do que a gente viu de vitamina D, que atua muito na diminuição do risco de desenvolvimento, o zinco ele tem sido associado de fato com o controle e duração dos sintomas de infecções respiratórias agudas. E é o que essas duas revisões trazem para a gente, incluindo aqui, né, uma revisão da Cochrane, que é uma revisão aí de relevância científica importante, mostrando que a suplementação de zinco ela pode, de fato, diminuir, né, a duração dos sintomas e resfriados de diferentes origens, né, então como tosse, dor de cabeça, rouquidão, a própria congestão nasal, a coriza, né, e também diminuindo a duração, né, ela pode trazer uma diminuição, então, no número de dias doentes, né? Então, vejam aqui, em média de 2,4 dias. Qual é um ponto super importante que a gente tem com o uso de zinco, tá? Os estudos mostram que esse efeito na redução da duração, ele é mais importante quando a suplementação é iniciada dentro das primeiras 24 horas após o início dos primeiros sintomas. Então, o que significa isso? Quando o seu paciente tiver qualquer tipo de sintoma inicial de uma gripe ou de um resfriado, é recomendado que dentro dessas primeiras 24 horas do sintoma a gente já inicie a suplementação de zinco com doses aí acima de 20 miligramas por dia, para que a gente tenha de fato essa modulação das células imunológicas, principalmente também ajudando nessa questão da produção de anticorpos, para que a gente então diminua a duração dessa infecção, auxilie aí no controle desses sintomas. Então o zinco é um suplemento importante até para a gente ter de forma mais frequente, né, em casa, para que quando aparecer esses sintomas, né, nas primeiras 24 horas a gente já possa usar ele como uma alternativa, né, como um complemento terapêutico para ajudar nessa redução dos sintomas, tá? Então a gente falou de vitamina D, que tem um papel aí na diminuição do risco de infecção, e o zinco que ajuda de fato a diminuir aí o número de dias e a incidência dos sintomas, então sendo já mais uma estratégia quando o seu paciente já tem alguma sintomatologia clínica, com esse destaque importante para usar dentro das primeiras 24 horas, tá? Bom, outro nutriente importante, né, para infecções virais, que também vem muito na nossa cabeça, é a vitamina C. Né? Então, todas as vezes que se fala de gripes e resfriados, o nutriente que vem à nossa mente também é a vitamina C, sendo aí um dos nutrientes mais estudados. E a vitamina C, ela combina, né, aí esses dois efeitos, esses dois benefícios, né, tanto por atuar na diminuição do risco, como também por ser uma estratégia terapêutica complementar nas infecções respiratórias, tá? Justamente também por ela atuar na modulação de diferentes células imunológicas, então células dendríticas, macrófagos, vejam aqui melhora da produção de anticorpos. E além disso, não esquecer que a vitamina C tem outras funções adjacentes que são importantes, né? Outras funções complementares que são importantes nesse cenário, como por exemplo, é um antioxidante muito reconhecido, né? Então pode ajudar a modular, por exemplo, os quadros de inflamação e melhorar a recuperação durante uma infecção. Ela é importantíssima para a síntese de colágeno, então ela ajuda no processo de recuperação tecidual, lembrando, né, que o colágeno é a principal proteína do nosso corpo, é constituinte aí de diferentes órgãos e tecidos, tá? E a vitamina C é muito importante para a modulação da produção de histamina.
Então, lembrar que em alguns episódios, alguns casos de infecções, a gente pode ter, por exemplo, sintomas alérgicos mediados pela histamina. E a vitamina C pode ser uma estratégia complementar nesse controle, que vai, de uma forma geral, melhorar todo o quadro clínico do paciente, tá? E o que a gente tem de estudos, então, né? Então, na sua deficiência, a gente pode ter aí, né, um prejuízo da defesa antioxidante, pode também ter uma associação com o aumento da incidência e da severidade de diferentes infecções, e a suplementação pode ser aí uma estratégia para melhorar a resposta imunológica, por modular a função também de linfócitos, por modular a função de neutrófilos, justamente por ter essa ação antioxidante, então ajudaria aí quando essa infecção também já está instalada. E aí, muitas vezes, o que a gente pensa com relação à vitamina C, né? Que é uma vitamina relativamente fácil da gente conseguir pela alimentação. Mas quando a gente vai avaliar os dados da população brasileira, então a gente já viu que tem uma inadequação de consumo, e a gente tem esse outro dado aqui que mostra que somente 10% da população brasileira atinge a recomendação diária de 400 gramas por dia de frutas, verduras e legumes. Se os nossos pacientes não alcançam essa recomendação, eles estão com risco de desenvolver deficiência de vitamina C, porque a gente sabe que, né, esses alimentos, são os principais alimentos fontes de vitamina C na dieta do brasileiro. E um outro ponto importante que a gente não pode esquecer com relação à vitamina C é o seu papel na modulação do cortisol. A vitamina C está diretamente envolvida na síntese e modulação do cortisol. E lembra, quando eu falei para vocês dos fatores que levam a desequilíbrio do sistema imune, a gente tinha lá o estresse crônico. E a gente sabe que no estresse crônico a gente vai ter um desequilíbrio em níveis de cortisol, o que pode estar aumentando a nossa demanda por vitamina C. Então, se eu pegar esse paciente que vive estressado, não dorme direito, não come frutas, verduras e legumes, ele pode estar num risco de deficiência de vitamina C e pode ainda estar num cenário em que há um aumento da demanda metabólica por vitamina C, por exemplo, gerado pelo estresse. Então, a gente precisa ponderar como é a ingestão de vitamina C desse paciente e avaliar se eu consigo suprir pela alimentação ou se de fato seria uma vitamina para eu pensar em suplementar, visto que nem todos os pacientes vão conseguir alcançar esse consumo, podem ter sinais de deficiência, podem já ter, né, depressão de sistema imunológico e podem também estar num contexto de excesso de estresse, o que comprometeria aí a disponibilidade de vitamina C. Tá? E aí, quando a gente vai para os estudos, né? Então, a gente tem aí diferentes dados baseados em estudos clínicos sobre a suplementação de vitamina C, mostrando aí, né, tanto uma diminuição no risco, então vejam aqui, por exemplo, diminuição no risco de desenvolvimento de pneumonia, como também efeitos na diminuição da duração e da intensidade dos sintomas. Então vejam aqui a diminuição da duração de episódios de resfriados comuns, tá? Diminuição aqui também dos episódios em homens jovens, diminuição aqui da duração dos sintomas, da intensidade dos sintomas e da duração do resfriado. Então vejam que a gente tem diferentes estudos que mostram essa associação da vitamina C, da suplementação de vitamina C com diferentes doses, tá? Só é importante a gente lembrar que a UL de vitamina C, especialmente para quando a gente está falando para prescrição pelo nutricionista, sempre considerar que a UL de vitamina C é de 2 gramas por dia, tá? Então a vitamina C seria uma estratégia interessante aí, tanto para modular a duração da infecção, como também para diminuir o risco de infecção, que é o que essa meta-análise mostra para a gente, então, que ela pode ser benéfica nesses dois cenários. Então, seria, né, ela está combinando tanto os efeitos da vitamina D quanto os efeitos do zinco, então, atuando tanto na diminuição do risco, quanto na diminuição da duração dessa infecção. E aí, de forma complementar, né, a gente tem essas referências aqui que mostram, então, que ela diminui o risco, por exemplo, de pneumonia, diminui a duração dos sintomas em até 59%, e aqui, da mesma forma
que o zinco, né? Especialmente quando administrada no início dos sintomas, tá? E com isso ela está associada com uma diminuição no número de dias doentes, né? E na duração do sintoma, especialmente quando administrada logo nos primeiros dias de sintomas, tá? E por conta desse efeito, né, os estudos têm colocado aí que a suplementação de vitamina C ela pode ser combinada com o zinco como uma estratégia coadjuvante, inclusive para melhorar sintomas, por exemplo, de rinorreia, que é o nariz escorrendo, tá? E vejam aqui, né, a suplementação aqui por volta de 1 grama por dia, diminuindo a severidade da gripe em até 15%. Então, a gente tem aí alguns dados importantes, alguns dados interessantes, que mostram a efetividade da vitamina C, tanto para diminuir o risco de desenvolvimento de infecções, quanto também para ajudar na modulação dos sintomas. Posto isso, então, a gente tem essa revisão que traz aqui, né, o papel desses 3 nutrientes que a gente falou, vitamina C, vitamina D e zinco, atuando aí tanto na diminuição da incidência, quanto na severidade e na duração do resfriado comum. E por conta desses efeitos complementares, né, a associação entre esses três nutrientes seria aí uma estratégia interessante para melhorar a função imunológica, diminuir risco de infecção e ter os efeitos benéficos nos sintomas clínicos. Então, ficam esses 3 nutrientes aí como sendo os mais estudados, como a gente falou no começo da aula, trazendo essa relevância aí como estratégias importantes para a gente ter sempre na cabeça, né, para usar com esses pacientes que têm essas queixas de infecção de repetição e alguns sinais, né, de depressão do sistema imunológico. Bom, além deles, né, o que a gente não pode esquecer também é do ômega 3. Como eu comentei com vocês lá naquela tabelinha, né, para além desses sintomas, desses efeitos anti-inflamatórios, a gente sabe que o ômega 3 também regula o funcionamento das células imunológicas. E, de novo, tanto de células imunológicas inatas, quanto das células imunológicas adaptativas, inclusive influenciando o funcionamento de linfócitos T e linfócitos B. Tá? E essa outra figurinha que traz para a gente, né, o papel do ômega 3 em diferentes processos, em diferentes reações, né, tanto do sistema imune inato de primeira defesa, como também no nosso sistema imune adaptativo. Tá? Então vejam que o ômega 3, ele está aí, né, com efeitos e funções bem similares às diferentes vitaminas que a gente falou, então é uma estratégia interessante para a gente considerar. E um dos mecanismos que explica essa relação do ômega 3 com as células imunológicas é que quando a gente aumenta a ingestão de EPA e de DHA, a gente permite a incorporação desses ácidos graxos nas células imunológicas. E quando eu melhoro a incorporação desses ácidos graxos nas diferentes células imunológicas, eu melhoro a fluidez dessa membrana e eu posso impactar o funcionamento, a função dessas células. Então, vejam aqui, né, melhorando a função de macrófagos, de neutrófilos, de eosinófilos e até mesmo de células T e B. Então, mostrando que, de fato, a célula imunológica ela precisa de níveis adequados de EPA e de DHA. E de forma complementar, esses 2 estudos aqui mostram para a gente, né, que o ômega 3, ele tem um papel importante nas infecções virais por modular a inflamação, então ele vai ajudar a controlar as infecções virais. E falando especificamente, né, do vírus influenza, o ômega 3 parece inibir essa replicação, então seria aí também uma estratégia interessante para a gente pensar quando esse paciente também já tem aí uma infecção instalada, assim como o próprio zinco também atua nessa diminuição da replicação viral, então também poderia ser uma estratégia complementar, tá? O que a gente sempre precisa lembrar com relação ao ômega 3, né? Lembrar que o brasileiro ele tem um consumo muito baixo de peixes, fontes de ômega 3, né? Lembrar que quando a gente tem um desequilíbrio entre ômega 3 e ômega 6, a gente pode ter aí um maior potencial inflamatório, o que alteraria o funcionamento de células T e de células B, tá? Lembrar, então, como eu comentei, né, que o EPA e DHA controlam essa via, controlando a inflamação e dando suporte para a resposta imunológica, e especula-se que nesse cenário o EPA e DHA também podem enfraquecer a membrana celular de patógenos, o que possivelmente está associado com essa diminuição na taxa de replicação viral, e além de potencializar a fagocitose por macrófagos, auxiliando aí no clearance microbiano, então
de fato tendo um efeito aí importante na infecção que já está instalada, tá? Pela sua ação anti-inflamatória, né, ele poderia modular o quadro de hiperinflamação e as reações hiperimunológicas características das infecções virais, e baixos níveis de ômega 3 estariam associados com maior risco dessas infecções, justamente por permitir, né, um desequilíbrio na resposta inflamatória e anti-inflamatória. Então, um equilíbrio entre ômega 6 e ômega 3 tem sido considerada uma estratégia importante para manter um sistema imunológico em equilíbrio e controlar a inflamação desencadeada aí por possíveis infecções. E aí, nesse cenário, então, a gente tem essa tabelinha aqui que fala da recomendação de consumo de EPA-DHA para os indivíduos que não têm uma doença crônica, né? Então, a gente vê aqui que as recomendações, elas variam aí entre 250 e 500 miligramas por dia, como sendo a recomendação de consumo ideal, pensando nesse cenário de manutenção da saúde, e seria também uma ingestão diária para a gente manter o funcionamento das células, incluindo aí das células imunológicas, tá? Então, a gente não tem uma recomendação específica de ômega 3 para a função imunológica, mas a gente tem essa recomendação de consumo diário, como a recomendação aí sendo considerada padrão para manutenção da função, para manutenção de níveis endógenos adequados, o que também vai repercutir no melhor funcionamento das células imunológicas, tá? Bom, outro nutriente que a gente tem associação com a função imunológica é a vitamina A, né? Então, é um nutriente, um dos primeiros nutrientes também que foi estudado para a função imunológica por diferentes mecanismos de ação, então regulando aqui o funcionamento, né, a estrutura de diferentes células, tem um efeito antimicrobiano, também modula a inflamação, modula a imunoglobulina A, que faz parte do nosso primeiro mecanismo de defesa, também está associada com melhora de mucosas, né, então com a nossa barreira física, tá? E a gente sabe, por exemplo, que a deficiência de vitamina A, ela está associada com comprometimentos imunológicos, principalmente em faixas etárias mais sensíveis, mais vulneráveis, como, por exemplo, nas crianças, tá? Por conta disso, então, né, a gente tem aqui várias funções imunológicas que são prejudicadas num quadro de deficiência, aumentando a susceptibilidade a diferentes patógenos, especialmente porque a gente tem um desequilíbrio na mucosa, no epitélio da mucosa. Então, permitiria, por exemplo, uma maior entrada desses vírus por um enfraquecimento da mucosa, tá? Só que para a vitamina A, em específico, a gente tem evidências muito limitadas sobre os seus efeitos diretos, né? Sobre os efeitos diretos da suplementação na melhora da função imunológica, tendo um maior foco dessas evidências para crianças, especialmente, né, nas doenças respiratórias, que seriam aí o perfil populacional com maior risco de deficiência. Mas é uma vitamina importante para a gente pensar também aí em garantir a ingestão diária adequada para prevenir o risco de uma deficiência e evitar aí prejuízos na função imunológica, tá? E a gente tem também a coenzima Q10, né, que é uma outra estratégia que vem sendo estudada de forma mais recente, né, então não é uma vitamina, um nutriente com um foco tão significativo na função imunológica, mas recentemente vem sendo aí estudada, né, uma possível relação entre coenzima Q10, níveis adequados de coenzima Q10 e função imunológica, mas por serem estudos recentes, né, a gente ainda não tem um consenso de quais seriam os níveis endógenos adequados para que a gente tenha uma otimização dessa função imunológica. Então, a gente não tem uma recomendação padrão, né, mas alguns estudos já mostram que, por conta da sua ação antioxidante e principalmente da sua importância na cadeia transportadora de elétrons, o que vai garantir a produção de ATP adequada, a coenzima Q10 pode, de alguma forma, de uma forma mais indireta, impactar a função imunológica, mas reforçando aqui, né, que a gente não tem doses recomendadas, não tem um consenso já de dose recomendada especificamente para a função imunológica, diferente dos outros estudos que a gente viu até agora, tá? E por fim, mas não menos importante, né, não esqueçam que todos esses nutrientes que a gente comentou, assim como outros, como por exemplo vitaminas do complexo B, a própria vitamina E, têm um impacto importante no equilíbrio da saúde intestinal,
tanto na modulação da nossa microbiota, como também na modulação da nossa barreira física, da nossa mucosa intestinal. E por que isso seria importante? Porque considerem que 70% da nossa produção de linfócitos acontece lá no nosso intestino. O nosso intestino é considerado o nosso maior órgão imunológico. Então, toda essa modulação da função imunológica, ela também é dependente de um equilíbrio intestinal. E esses nutrientes que a gente comentou aqui, eles podem não só impactar diretamente o funcionamento das células imunológicas, como a gente acabou de ver, e trazer repercussões positivas tanto na incidência quanto na duração das infecções, mas também são nutrientes que podem impactar o equilíbrio da nossa microbiota e a nossa função barreira. Então, a gente pode pensar sempre que eles estão atuando nessas duas frentes para auxiliar, para dar esse suporte à saúde imunológica. Tá? E além disso, esse outro estudo aqui, de forma mais recente, coloca que até mesmo esses nutrientes, eles seriam importantes na modulação da microbiota em si, né? Então, trazendo esses efeitos benéficos na modulação, trazendo um perfil microbiano mais diverso, né? Então, potencializando aí o crescimento e a proliferação e a manutenção de uma microbiota mais diversa, com maior crescimento de bactérias benéficas e um controle de possíveis bactérias patogênicas. Então, sempre lembrar que olhar para o intestino é um pilar importante quando a gente fala de saúde imunológica, tá? Para a gente fechar, né? Então a gente tem aqui esse trabalho que coloca, né? Quais seriam as estratégias para a gente pensar na função imunológica. Então, o que a gente falou, né? Vitamina D, vitamina C, o próprio zinco, essa questão da diversidade da microbiota, né? O ômega 3 entrando aqui, sempre pensar em exercício moderado, como a gente viu, né? O exercício extremo, em excesso, não periodizado, sem dia de descanso, num paciente que já está estressado e com deficiências nutricionais, precisa ser repensado, né? E aqui eles colocam outras alternativas complementares, como, por exemplo, beta-glucanas, vitaminas do complexo B, os compostos bioativos de uma forma geral, que auxiliariam nesse fortalecimento do sistema imunológico. De forma prática, o que a gente precisa deixar aqui bem objetivo para vocês, pensando nas infecções de trato respiratório superior que a gente falou, tá? Então, como a gente viu, vitamina C e vitamina D têm um foco importante na diminuição do risco de desenvolvimento. Isso significa que a gente precisa manter a ingestão dessas vitaminas de forma adequada em longo prazo, né? Porque se a gente está falando de redução de risco, eu preciso manter suficiência nutricional, tá? Lembrar que a vitamina D, ela vai trazer uma resposta melhor, especialmente quando a gente tiver indivíduos já com uma deficiência instalada, né, ou uma insuficiência. Então, quanto menores os níveis, melhor vai ser a resposta desse paciente. E lembrem-se sempre de rastrear o seu paciente com relação à vitamina D, visto que a gente tem esses dados de deficiência importante aqui no Brasil. E para controle, né, da duração dos sintomas, da severidade, da intensidade desses sintomas, a gente viu que zinco e vitamina C têm maior relevância, especialmente quando utilizado dentro das primeiras 24 horas, né, do aparecimento dos sintomas, tá? E a vitamina D, a gente viu que esse efeito dela é de forma mais moderada, né, nesse controle efetivo dos sintomas, tá? Mas reforçando aqui a importância da gente manter níveis adequados. Então, de novo, né, rastrear seu paciente, manter os níveis lá entre 40 e 60, para evitar que esse paciente entre numa infecção, num quadro de deficiência de vitaminas do complexo B, tá? E essa outra referência traz aqui, né, qual seria um consumo colocado aí como o ideal para essa ótima função imunológica. Então, eles trazem aqui um compilado do que a gente foi falando, né? Então, vitamina C, aqui doses de 200 miligramas no mínimo para os indivíduos saudáveis, podendo chegar a 1 a 2 gramas por dia num período de infecção, né? A vitamina D a gente viu no slide anterior e aqui também, né? Por volta de 2.000 unidades internacionais. Lembrando que a UL de vitamina D é de 4.000 unidades internacionais, tá?
O zinco, aqui um consumo diário entre 8 a 11 miligramas por dia, como sendo, né, um consumo recomendado para a manutenção dessa função imunológica ótima. E no estudo de efeitos durante a infecção, a gente viu a recomendação de doses acima de 20 miligramas. E aqui o consumo diário de EPDHA de no mínimo 250 miligramas por dia, pensando em indivíduos saudáveis, para a gente manter o controle da inflamação e essa função imunológica, tá? Lembrem sempre, né, quando a gente está falando de função imunológica, a gente nunca vai atribuir o efeito a um único nutriente exclusivo, né, de forma isolada, já que num dos primeiros slides da aula a gente viu o papel de diferentes fatores que podem impactar a nossa função imunológica, né? Então, sempre lembrar que condições metabólicas e antropométricas associadas ao estilo de vida anti-inflamatório, que é influenciado pela composição da nossa dieta, né? Então, a combinação de alimentos e suplementos, e não de forma isolada, que vão ser os grandes determinantes da nossa função imunológica. Então, levem essas informações para a prática clínica de vocês, não esquecendo que, para um bom e adequado, né, e equilíbrio desse sistema imunológico, o estilo de vida é determinante, e que a nutrição faz parte, né, a nutrição e a suplementação, quando necessárias, fazem parte desse estilo de vida anti-inflamatório e equilibrado, para que a gente tenha um adequado processo imunológico, tá? Não esqueçam que as pessoas não decidem os seus futuros, né? Elas decidem os seus hábitos, e os seus hábitos decidem os seus futuros. E quando a gente está falando de sistema imunológico, a gente está falando de hábito de vida, de adotar um estilo de vida saudável, para que a gente tenha um suporte nutricional de forma constante e crônica para o nosso sistema imunológico, tá bom? Era isso que eu tinha para falar para vocês, espero que vocês tenham gostado. Agradeço de novo a presença de todos e vamos olhar o chat, o que a gente tem aí de perguntas para responder. Muito obrigada, Bia. Excelente aula, muitos elogios aqui no chat também. Eu selecionei já algumas perguntas que o pessoal trouxe para você responder. Eu vou começar te pedindo para, se você puder fazer um mini resumo sobre o zinco. Você já falou agora no finalzinho da aula, mas para algumas pessoas, quando você estava falando do zinco, caiu um pouco a conexão. Então, se você tiver que falar só as mensagens principais com relação ao zinco. Tá, então vamos lá. O que a gente sabe sobre zinco? Ele é super importante tanto para a função imunológica inata, então para a nossa primeira resposta, que acontece nas primeiras horas, quando a gente tem o contato com o patógeno, como também para a função imunológica adquirida. Então, o zinco, ele influencia muito a função de linfócitos e ele influencia a nossa produção de anticorpos, tá? Então, esse é um papel importante do zinco. Tanto que ele tem uma ação antiviral importante, justamente por regular a produção de anticorpos, né? Por impactar a produção de anticorpos. E na deficiência de zinco, a gente poderia ter um prejuízo nessa produção de anticorpos. Considerando essa função importante, o que os estudos mostram para a gente? Que a suplementação de zinco, né, manter níveis adequados de zinco e a suplementação, ela pode ser uma estratégia eficiente, especialmente quando esse paciente já tem o aparecimento dos sintomas, porque como ela vai regular a produção de anticorpos, eu justamente vou melhorar a resposta desse paciente quando essa infecção já estiver instalada. E qual é um ponto super importante para a gente considerar? O zinco hoje já é um mineral com risco de deficiência. A gente não tem dados tão específicos aqui no Brasil. A gente tem os dados da POF que mostram que já há uma insuficiência de consumo, tá? Mas a gente não tem dados específicos sobre a deficiência. Mas a gente precisa lembrar que hoje um desafio que a gente tem na prática clínica é com relação ao uso dos inibidores de bomba de prótons, que podem impactar a absorção de minerais de uma forma geral, incluindo aí o zinco e o magnésio, né, por alterar o pH, o que faz com que os pacientes tenham dificuldade de usar o zinco do alimento, né? Então, além de uma possível
insuficiência na ingestão dos alimentos fontes, a gente também pode ter uma dificuldade em usar o zinco desse alimento se esse paciente tem um problema digestivo, tem uma alteração de pH ou faz uso de um inibidor de bomba de prótons. E aí, o que a gente tem de recomendação, então, né? Sempre que possível, né, manter a suficiência nutricional e na infecção, na ocorrência da infecção, a gente fazer a suplementação de zinco dentro das primeiras 24 horas dos sintomas, do aparecimento dos sintomas, com doses acima de 20 miligramas por dia, que tem sido as doses observadas nos estudos. A gente até tem alguns estudos com doses muito maiores, tá? Mas aí a gente precisa considerar que a UL de zinco, né, é de 40 miligramas, então é a dose de segurança, né? E não esquecer que o zinco, quando dado em doses muito altas, ele traz muito sintoma gastrointestinal. Então, muito desconforto gástrico, náusea, enjoo. Então, não é um suplemento também que a gente pode trabalhar com doses muito altas. Mesmo dentro da UL, a gente ainda pode ter pacientes que referem algum desconforto. Então, a gente sempre vai trabalhar com essas doses aí próximas de 20 miligramas. Tem estudo que mostra 20, tem estudo que mostra de 15 a 30, que são doses que têm um efeito interessante na função imunológica e, ao mesmo tempo, não geram desconforto gastrointestinal. Maravilha, Bia, muito obrigada. Já fez um resumão aqui. Uma outra pergunta que várias pessoas fizeram é com relação a se a pessoa não tem alguma insuficiência ou alguma deficiência desses nutrientes, ainda assim, vale a pena suplementar nesses casos? Tá, boa pergunta. Primeiro ponto, a gente sempre precisa considerar o quanto a gente consegue avaliar a deficiência. Tá? Então, vamos lá. Vitamina D a gente consegue. É um exame fácil e é um exame fidedigno, tá? Quando a gente vai, por exemplo, a gente não tem como avaliar ômega 3. Na prática clínica, a gente não tem, né? Não tem nenhum exame direto de uso cotidiano que a gente conseguiria avaliar ômega 3, tá? Quando a gente vai olhar para zinco, e vitamina C, a gente tem um obstáculo, vamos dizer assim, na prática clínica, que, primeiro, o zinco, normalmente, ele tende a estar mais perto do valor normal no sangue, porque a gente sempre está falando de homeostasia, então os minerais eles tendem a estar normais, mas isso não significa que esse paciente não tenha uma deficiência, por exemplo, em nível celular. Então, sempre que a gente avalia minerais, a gente precisa considerar que os minerais séricos, eles não refletem os valores de minerais dentro da célula. E, às vezes, o valor no sangue está dentro da normalidade, mas ainda assim esse paciente pode apresentar sinais e sintomas de deficiência, tá? E com relação à vitamina C, a gente também tem esse desafio, porque a gente não tem uma outra forma de avaliar, né? O mineral a gente até consegue avaliar, por exemplo, painel de minerais nos eritrócitos, o que traria uma análise dos valores intracelulares, tá? Mas para vitamina C a gente não consegue avaliar. Então, de fato, vitamina C a gente só avalia ácido ascórbico no sangue. E aí a vitamina C tem esse possível efeito, né, esse possível aumento da necessidade, vamos dizer assim, quando a gente tem um paciente com aumentos dos níveis de cortisol. Ainda assim, com essas limitações para avaliar esse risco de deficiência, o que é mais importante? É sempre a gente considerar como é o consumo alimentar do paciente e sempre avaliar sinais e sintomas de deficiência. Por quê? Porque o exame ele não é a única forma, né, que a gente avalia a deficiência. A gente sempre vai combinar o que o paciente consome, quais são os sinais de sintomas que ele tem, como é o estilo de vida dele. Então, ele tem algum sinal que mostra um aumento da necessidade, ele tem algum sinal de uma má absorção intestinal, por exemplo, que estaria comprometendo a utilização dos nutrientes dos alimentos. Então, a gente tem que avaliar todas essas variáveis para decidir a suplementação, para decidir se de fato vale a pena,
tá? E sempre olhando para essa questão das necessidades de cada paciente, né? Não dá aqui para a gente dizer, não, todo mundo precisa ou não, ninguém precisa. A gente sempre vai olhar para cada um desses pacientes e avaliar se individualmente ele pode se beneficiar. Às vezes você pode ter um paciente que ali, naquele momento, ele não tem deficiências, mas ele tem um histórico, por exemplo, né, de infecções de repetição. Quando chega nessa época do ano, ele tende a ficar mais doente. Então, você vê que tem aí alguma alteração que a gente talvez não consiga avaliar de forma mais direta, mas ele está trazendo informações que talvez nos mostrem que tem uma dificuldade na ingestão desses nutrientes ou tem um aumento na demanda, tem um aumento no gasto, o que poderia, a gente poderia tentar minimizar ou poderia aí trazer um sinal de uma possível necessidade de suplementação ou de aumento da ingestão pela alimentação. Obrigada, Bia. E ainda nesse mesmo raciocínio da individualização, chegaram algumas perguntas com relação a se pacientes com DPOC ou doenças autoimunes também teriam essas mesmas recomendações, também poderiam se beneficiar dessa suplementação para esses casos. Tá, boa pergunta. Esses artigos que eu trouxe aqui, eles não são artigos específicos com doenças crônicas de base. Tá? A gente trouxe aqui uma revisão, né? A gente tentou pegar o que a gente tem de mais atual publicado, voltado para infecções de trato respiratório superior em indivíduos sem uma patologia de base. Tá? Então, aí a gente precisa entender, né, quem é o paciente, qual é a deficiência nutricional que ele apresenta, qual é o comprometimento metabólico que ele apresenta, para entender se a gente pode dar ou não essa suplementação de forma mais individualizada. Então, por exemplo, falando de doenças autoimunes, precisa muito entender qual é a patologia, como esse paciente está, porque na doença autoimune você também não pode hiperestimular esse sistema imunológico, porque poderia trazer um outro desfecho, tá? Então, tudo que a gente falou aqui na aula é para pacientes que não têm uma patologia de base, tá? Perfeito. Eu vou falar mais duas perguntinhas aqui. Uma delas com relação ao zinco. Bia, quando suplementa zinco, tem que suplementar cobre também? Boa pergunta. Vamos lá. O zinco e o cobre, eles são nutrientes que precisam estar em equilíbrio, tá? Porque eles atuam em sinergia e um excesso de zinco, ele poderia levar a um desequilíbrio no cobre, tá? Então, o que é importante para responder essa pergunta? A gente pode sempre usar o exame laboratorial para trazer uma resposta mais certeira, tá? Então, a gente sempre fala, né, que tem essa importância da relação entre zinco e cobre, então, normalmente se fala de 15:1, tá? Mas o que a gente não pode esquecer? O cobre, em excesso, ele é pró-oxidativo, tá? Então, o que a gente tem de recomendação? Avaliem no exame, sempre que possível, o cobre sérico e a ceruloplasmina. Especialmente, por exemplo, em mulheres que usam DIU. A gente pode já ter um desequilíbrio nessa relação zinco e cobre por ela ter níveis aumentados de cobre associado, por exemplo, ao uso de um DIU, tá? Então, é importante sempre a gente avaliar o exame para entender se há necessidade dessa suplementação, para não gerar um desequilíbrio e principalmente para a gente não ter um risco de um excesso de cobre. Não tendo nenhum desequilíbrio, a gente pode pensar sim nessa suplementação combinada de zinco e cobre, nessa relação aí por volta de 15 de zinco para 1 de cobre. Perfeito. A outra pergunta aqui, Bia, é com relação à duração dessas suplementações. Elas devem ser sempre de 3 meses, né? Ou nesses casos de infecção respiratória, dura 10 a 15 dias, de acordo com a duração das viroses. Tá, boa pergunta. Então, vamos lá. Por exemplo, para a vitamina D, que a gente falou muito da importância da manutenção de níveis saudáveis. Sempre importante, né? Então, detectou uma insuficiência ou uma deficiência no exame, fazer essa correção e acompanhar durante 3 meses para daí dosar de novo, para avaliar se precisa ou não. E aí o precisa ou não
eu preciso manter a dose alta, ou ele já está mais perto lá do 40, eu posso diminuir a dose, ou ele já passou do 40 e eu estou chegando no verão, eu posso suspender a dose, tá? Então, sempre avaliar todas essas condições que vão impactar os níveis de vitamina D, tá? Mas é importante, pensando nesse cenário, a gente manter níveis adequados. Então, fazer esse acompanhamento, fazer esse rastreio de forma mais frequente é importante para que a gente evite uma superdose e para que a gente evite uma deficiência, tá? Para as estratégias que a gente trouxe aqui, que são exclusivamente para modulação dos sintomas, a gente trabalharia aí com a recomendação de usar essas suplementações durante a ocorrência da infecção. Então, tá lá 7 dias resfriado, tá com os sintomas, a gente ainda vai manter, tá? Só que a gente daí não tem uma recomendação do por quanto tempo a gente usaria. O que a gente recomenda? Como a gente viu que durante a infecção a gente tem um aumento da demanda por nutrientes, então esse corpo, né, esse organismo, ele vai gastar mais nutrientes, tanto pelo aumento da taxa metabólica, quanto pelo aumento das necessidades nutricionais das células, a gente recomenda que a gente mantenha essa suplementação por mais um pouco de dias, por mais um tempo, para que a gente de fato reponha, entre aspas, né, para que a gente recupere nutricionalmente esse paciente. Então, você poderia manter aí, acabou a infecção, você poderia manter mais por 10, 20 dias, para que a gente, de fato, tenha uma recuperação desses níveis. Mas o que, de novo, vai ser o determinante dessa estratégia? Vai ser como seu paciente está comendo, né? Porque você pode ter um paciente que, pós um período infeccioso, ele demora muito para recuperar o paladar, ou ele fica com dificuldade de comer todos os alimentos que ele precisa, ele vai precisar vai querer uma alimentação mais do tipo comfort food, pode ter uma diminuição da ingestão proteica. Então, sempre olhar para o padrão alimentar desse indivíduo, como que ele voltou dessa infecção, para entender se agora ele está consumindo bem, ele está com uma boa ingestão alimentar e ele vai conseguir pela alimentação e eu posso suspender essa suplementação ou não. Ele está prejudicado, a infecção foi muito intensa, ele ficou muito depletado, teve um prejuízo muito significativo na ingestão alimentar durante a infecção, por exemplo, e aí eu preciso usar essa suplementação por mais tempo para garantir que ele vá de forma adequada repor esses estoques de nutrientes. E por fim, Bia, perguntaram aqui também, você comentou sobre a dificuldade de atingir as recomendações diárias de ômega 3. Tá. Eles pediram para você reforçar quais são as principais fontes de ômega 3 na alimentação. Tá. Hoje, o que a gente tem de EPA e DHA, né? Porque o que a gente falou aqui foi exclusivamente do EPA e do DHA, que são, de fato, os ácidos graxos que a gente que são necessários para as células imunológicas e que são substratos para a produção de substâncias anti-inflamatórias, tá? Quando a gente está falando de EPA e DHA, a gente está falando de alimentos de origem marinha, então especificamente de peixes de origem marinha. Lembrando que os peixes, né, que são de origem marinha, são os que têm maior concentração de EPA e DHA, porque eles vivem em águas mais frias e mais profundas, que são as condições ambientais que, por conta do frio, estimulam a produção de gordura pelo peixe e fazem com que ele tenha uma maior concentração de EPA e de DHA, tá? Então, quando a gente fala exclusivamente de EPA e de DHA, a gente está falando de peixes de origem marinha. A gente pode ter a ingestão do ALA, que é o ácido alfa-linolênico, que vem aí de origem vegetal, como, por exemplo, da semente de linhaça e da semente de chia, mas que é o precursor do EPA e do DHA. Então, a gente teria essas taxas endógenas de conversão até a gente chegar do EPA e DHA, ao EPA e ao DHA, tá? Nesse cenário, o que a gente precisa considerar, né? Qual é a disponibilidade de o seu paciente manter um consumo regular de ômega 3 pelos peixes, manter um consumo de peixe dentro de uma dieta factível. Então, o que a gente precisa considerar primeiro? Qual a disponibilidade dele de acesso a esse peixe? Então, se a gente estiver falando, por exemplo, de indivíduos que moram em regiões mais do interior do Brasil, o acesso ao peixe marinho é mais difícil. E aí ele vai ter mais acesso ao peixe de rio, por exemplo, que não tem quantidades tão grandes de
ômega 3, tá? Precisa considerar o acesso financeiro, né? Então a gente sabe que também sofre influência da sazonalidade, do período, essa questão do custo do peixe. Qual é o peixe que esse paciente vai consumir? Então garantir que de fato seja um peixe de origem marinha, que tenha de fato ômega 3, né? E o quanto ele vai conseguir manter isso por semana, tá? A gente tem dados que mostram que o brasileiro come menos de 100 gramas de peixe por semana, sendo que para alcançar esse consumo de ômega 3 a gente precisaria de no mínimo 100 gramas de peixe por dia. Então esse é um ponto que a gente sempre precisa considerar na prática clínica, né? O quanto o seu paciente de fato consegue consumir esses alimentos para atingir esse ômega 3 e se isso de fato vai ser factível nesse cenário com todos esses pontos que eu trouxe aqui. Bia, muito obrigada. Acho que respondemos quase todas as perguntas aqui do chat. Se faltar alguma, a gente fica à disposição para vocês entrarem em contato também e a gente responder no paralelo. Mas a gente já vai acabando a nossa live por aqui. Mais uma vez, queria agradecer muito a participação da Bia por essa aula excelente e a participação de todos vocês conosco até agora. Bia, Obrigada. Se quiser dar um tchauzinho para o pessoal também. Obrigada, Nath. Mais uma vez foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada a todo mundo que participou. Fico feliz que teve bastante interação. Espero que todos tenham gostado. E fico também à disposição, se tiver alguma dúvida, se quiserem mencionar pelas mídias sociais, também fico à disposição aí, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.